Queremos aqui cumprimentar toda a igreja, espalhada toda a terra. Nós estamos impedidos de nos encontrar fisicamente, mas em Cristo nós estamos ligados. Quero cumprimentar você da quarta igreja que nos assiste, você que nos assiste de outro lugar, de outra cidade, de outro estado, de outro país. Que a graça do Senhor Deus esteja contigo neste momento, meu querido. E para dar continuidade nesse culto, nós vamos fazer uma oração agora. Então, você que está aí na sua casa, baixe sua cabeça, vamos fazer uma oração de louvor ao nosso Deus. Porque Ele é aquele que merece todo o nosso louvor. Santo e eterno Deus, nós queremos neste momento te exaltar, ó Pai. Te engrandecer ainda mais, porque Tu és um Deus justo, um Deus tremendo, um Deus misericordioso. E em nome de Jesus nós queremos aqui, Senhor, oferecer-te, ó Pai, este culto. Queremos que o Senhor, pela Tua imensa misericórdia e a Tua graça abundante, receba, Senhor, dos nossos lábios e dos nossos corações, hoje não só as nossas orações de louvor, não só as nossas leituras bíblicas de louvor ao Senhor, mas também, Senhor, o nosso cântico, os nossos cânticos e a mensagem, ó Deus, que será explanada nesta noite, Pai. Querido Deus, Tu és um Deus excelso, Tu és um Deus tremendo. E toda a terra, Senhor, Te louva. E nós queremos, neste momento, Senhor, pedir que o Senhor esteja também nos perdoando, ó Deus, porque temos pecado contra o Senhor, temos sido omissos de muitas coisas, ó Deus. Não temos agradado o Senhor como deveríamos, ó Pai. Pedimos que o Senhor nos perdoe, Senhor. E queremos também agora, Senhor, orar em favor de todas as igrejas que se reúnem em toda a face da terra, Pai. Muito obrigado em nome de Jesus. Amém, Senhor. Quero convidar você que está na casa para abrir tua Bíblia no Salmo de número 72. Salmo de Davi, mas escrito por Salomão. Nós vamos ler aqui todo o Salmo, são 20 versículos. Salmo de número 72. Começa dizendo assim: concede ao rei, ó Deus, os teus juízos e a tua justiça ao filho do rei. Julgue ele com justiça o teu povo e os teus aflitos com equidade. Os montes trarão paz ao povo. Também as colinas a trarão com justiça. Julgue eles os aflitos do povo. Salve os filhos dos necessitados e esmague o opressor. Ele permanecerá enquanto existir o sol e enquanto durar a lua, através das gerações. Seja ele como chuva que desce sobre a campina ceifada, como aguaceiro que regam a terra. Floresça em seus dias o justo, e haja abundância de paz. Até que cesse de haver lua, domine ele de mar a mar, e desde os rios até os confins da terra. Curvem-se diante dele os habitantes do deserto, e os seus inimigos lambam o pó. Paguem-lhes tributo os reis de Tarsis e das ilhas. Os reis de Sabá e de Sebá lhe ofereçam presentes, e todos os reis se prostrem perante ele. Todas as nações o sirvam, porque ele acode ao necessitado que clama e também ao aflito e ao desvalido. Ele tem piedade do fraco e do necessitado e salva a alma dos indigentes. Redime a sua alma da opressão e da violência, e precioso lhes é o sangue deles. Viverá, se lhes dará do ouro de Sebá, e continuamente se fará por ele oração, e o bendirão todos os dias. Haja na terra abundância de cereais, que adulem até os cimos dos montes, sejam a sua messe como o Líbano, e das cidades floresçam os habitantes como a erva da terra. Subsista para sempre o seu nome,
e prospere enquanto resplandecer o sol. Nele seja abençoado todos os homens e as nações lhe chamem bem-aventurado. Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, que só Ele opera prodígios. Bendito para sempre o seu glorioso nome, e a sua glória se encha toda a terra. Amém. Amém. Queridos irmãos, um breve comentário sobre o nosso texto. Nós vamos ouvir hoje, nesta noite, falar muito sobre o caminho da felicidade. Nós vamos ouvir sobre isso. E nós aqui podemos, nesse texto, encontrar, irmãos, aqui alguns exemplos de Cristo. Primeiramente, eu queria repetir o versículo 17, que diz assim: subsista para sempre o seu nome e prospere enquanto resplandecer o sol. Nele sejam abençoados todos os homens. Nele sejam abençoados todos os homens e as nações lhes chamem bem-aventurado. Cristo é supremamente o homem bem-aventurado, como fala esse versículo. E alguns exemplos, que eu vou citar aqui, alguns versículos, de como ele dá esses exemplos para que nós que somos cristãos, nós que seguimos a Cristo, sejamos bem-aventurados, conheçamos esse caminho da bem-aventurança ou da felicidade, como diz lá no Salmo de número 1, bem-aventurado, né, é o homem. Versículo 26 de Hebreus capítulo 7 diz assim: com efeito, nos convinha um supremo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. Quando o texto diz assim, separado dos pecadores, e aí você pode dizer assim, mas Jesus não se misturava com os pecadores? Sim, Jesus ele veio exclusivamente para salvar os pecadores. Mas ele se separava daqueles religiosos que achavam que era santo, que eram os tais, e achavam que os pecadores, aqueles que se achavam perdidos, não tinham chance com Jesus. Então eram esses religiosos que Jesus se separava, desses religiosos que esse sumo sacerdote separava. Ele é o rei ideal, ele é o supremo pastor. Lá no Salmo 40, versículos 7 e 8, também nós temos as seguintes expressões. Então eu disse, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro do meu coração está a tua lei. Sabe, meu querido, nós olhando esse texto, nós vemos que Jesus era dedicado a cumprir a lei de Deus. Olha o que diz lá no versículo 2 do Salmo de número 1. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. Exemplos de Cristo na meditação da lei do Senhor. Nós queremos dar continuidade nesse culto com orações agora, e nós vamos agora clamar em favor dos enfermos. Nós temos dessa semana, no mínimo 2 famílias aqui da igreja que estão enlutadas. E nós queremos orar por essas famílias. E eu quero conclamar a igreja, não só a 4ª Igreja Presbiteriana de Maringá, mas toda a igreja, que levante um clamor em favor das famílias enlutadas. Nós temos visto que há muitas famílias sofrendo nesse momento. Essas famílias que eu citei aqui da 4ª Igreja não perderam seus entes queridos pela Covid, mas há muitos irmãos aí sofrendo por causa dessa pandemia, por causa dessa doença que veio para arrasar muitas famílias. Então, nesse momento eu vou orar, quero estar levantando um clamor aqui em favor dos enlutados, em favor dos enfermos, aqueles que estão acometidos com o vírus.
Temos orado sempre, essa igreja não para de orar. Então, meus queridos, você também, durante a semana, tira um tempinho e ora em favor dessas famílias. Nessa semana nós perdimos a dona Luzia, a irmã da nossa irmã Isabel, e a família precisa das nossas orações. A família também da Ana Paula perdeu o Juninho. Juninho foi membro dessa igreja, participou algumas vezes com os jovens aqui. Não sei se ele chegou a ser membro mesmo, mas participava com os jovens aqui. E então nós queremos orar pela família também da Ana Paula. Vamos orar neste momento. Querido Deus, nós mais uma vez nos achegamos diante do Senhor, ó Pai. E claro, Senhor, em nome de Jesus Cristo, que nós nos achegamos a Ti, pedindo, Senhor, misericórdia sobre as nossas vidas. Pai querido, nós temos passado por um momento difícil. Temos passado por muita luta, Senhor. Mas somos bem-aventurados, Senhor. Mesmo com tanta dificuldade, mesmo com tantas dores, nós sabemos que o Senhor enxuga as nossas lágrimas, Pai. Nós podemos chorar durante a noite, mas pela manhã vem a Tua paz e o Senhor mesmo, que é aquele o qual enxuga as lágrimas de todo o Teu povo. Pai querido, ser propício a esse povo, ó Deus, que tem sofrido. Derrama, Senhor, a Tua paz, derrama, Senhor, o Teu consolo sobre essas famílias, Pai. Também peço que o Senhor, neste momento, olhe, Senhor, os que estão acamados, que estão enfermos, ó Deus, hospitalizados. Pedimos que o Senhor dê sabedoria, Senhor, aos agentes da saúde, à nossa liderança, o nosso governo, Deus, para saber trabalhar e também, ó Deus, a Tua igreja, Deus, que possa entender o Teu propósito para com essa doença, Pai. Querido Deus, ouve o nosso clamor, aceita nosso louvor, ó Deus, recebe o nosso culto nesta noite, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Nós queremos avisar os irmãos que enquanto não podemos ter culto aqui presencial, os irmãos então que queiram entregar seus dízimos e ofertas, vai estar aí no vídeo o número da conta da igreja. Aqueles que não puderem passar lá para entregar pessoalmente ao tesoureiro, mas você pode estar fazendo transferência, pode fazer depósito, e aí depois só avisa o Júnior, vai estar o telefone aí no vídeo, vai estar o número da conta, para que você possa avisar o Júnior se é oferta de missões, se é dízimo que você transferiu. Mas não deixe de fazer, irmãos, porque os custos continuam. Nós estamos com a igreja fechada, mas a nossa equipe continua trabalhando. Então nós precisamos manter todas as nossas contas em dias. Então, quero nesse momento já orar agradecendo aos dízimos e às ofertas desta noite, e que está no seu coração e que você vai durante a semana entregar ou fazer depósito. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, nós te louvamos, ó Pai, te engrandecemos mais uma vez e te agradecemos pelo sustento que o Senhor tem nos dado. Queremos te agradecer pelos dízimos e ofertas depositados, Senhor, para custear a obra, ó Deus, para custear os nossos custos. Sabemos que precisamos disso. Sabemos que todos os membros, ó Deus, têm se dedicado, ó Pai, para cumprir com essa dádiva, porque ser dizimista, Deus, ofertante, é uma dádiva do Senhor, é um prazer, é um privilégio. Isso não fica nos pesado, porque o Senhor tem nos dado tanto, o Senhor tem nos sustentado, Pai. Portanto, Deus, receba, Senhor, essas ofertas, esses dízimos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Nós queremos agora passar este momento para a equipe de música, na qual vai continuar esse culto.
precisam ter esperança pra viver, venham conhecer o Salvador. Todos que querem encontrar palavras de vida eterna, venham conhecer o Salvador. Deus está perto de nós, chove o seu amor, reina o seu amor. Sua graça nos salvou, chove o seu amor, reina o seu amor. Deus está perto de nós. Todos que são de Jesus, mortos pro mundo, vivos pra luz, venham adorar o Salvador. Todos que sabem perseverar, na fé que tudo vencerá, venham adorar o Salvador. Deus está perto de nós, chove o seu amor, reina o seu amor. Sua graça nos salvou, chove o seu amor, reina o seu amor. Deus está perto de nós, chove o seu amor, reina o seu amor. Sua graça nos salvou, chove o seu amor, reina o seu amor. Deus está perto de nós. Nada pode nos separar, Deus está perto de nós. Nossa fé ninguém pode roubar, Deus está perto de nós. O seu trono não se abalará, Deus está perto de nós. Não há mais nenhum temor, nos libertou, perto está o Senhor. Deus está perto de nós, chove o seu amor, reina o seu amor. Sua graça nos salvou, chove o seu amor, reina o seu amor. Deus está perto de nós, chove o seu amor, reina o seu amor. Sua graça nos salvou, chove o seu amor, reina o seu amor. Deus está perto de nós. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus, com o esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz.
Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é, o tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Se formam em um, o Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, o Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o nosso Deus, sobre todo nome é o seu. Tu és digno do louvor, e eu cantarei quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o seu. Tu és digno do louvor, e eu cantarei quão grande é o meu Deus, é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus, eu cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Quem tem poder sobre o pecado, o seu amor é poderoso, o Rei da Glória, o poderoso Deus. A terra treme com sua voz e nos deixa maravilhados, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, meu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. És quem traz paz ao caos dos homens, é escudo
dívida pagou. Jesus eu canto, porque hoje livre sou. Cordeiro de Deus, digna Cordeiro que a morte venceu, digna Cordeiro de Deus, digna Cordeiro que a morte venceu. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz. Teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus eu canto, porque hoje livre sou. Jesus eu canto, Jesus eu canto, porque hoje livre sou. Muito bem, boa noite a todos os irmãos da Quarta Igreja Presbiteriana de Maringá, Borba Gato. Para mim é uma grande alegria, irmãos, estar aqui nessa noite compartilhando a palavra do Senhor. Essa que já é a nossa igreja, já faz um tempo que está no nosso coração, essa comunhão, esse vínculo que nós temos construído com os irmãos ao longo de alguns anos. E agora, de uma forma mais efetiva, nós vamos estar todos os meses aqui ministrando a palavra. E hoje eu quero compartilhar um princípio da palavra do Senhor, um salmo que tem falado muito ao meu coração. Esse salmo é um salmo, não é à toa que ele é o salmo 1, o salmo 1. E ele fala algumas verdades que nós precisamos entender, que nós precisamos olhar com muito carinho, né? E eu quero compartilhar esse texto com os irmãos, expor esse texto com os irmãos de uma forma bem simples, bem objetiva, bem prática. Nós vamos trabalhar esse texto aqui. Muito bem, vamos ler o texto? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei ele medita dia e noite. Ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo. Pois o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Mas o caminho dos ímpios perecerá. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Pai, nós te adoramos nesse culto, nós glorificamos o teu nome nessa hora. Nós somos imensamente gratos a ti por essa oportunidade, aonde a tua palavra está sendo ministrada, Senhor, onde a sua palavra foi lida. E agora nós pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor ministre, Senhor, a cada um de nós, disciplinando-nos, guiando-nos, admoestando e colocando no nosso coração, Pai, um desejo profundo de te amar e de te servir, no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, irmãos. Muito bem. Não é à toa que esse aqui é o Salmo 1.
E esse salmo pode ser dividido de uma forma didática muito simples. A primeira parte diz bem-aventurado como introdução, e aí já nós podemos ter o tema do nosso sermão, que é a bem-aventurança. Bem-aventurado aqui significa feliz ao mais alto nível, a maior possibilidade de alguém ser feliz, a maior possibilidade de alguém estar bem, de alguém ser próspero. Hoje nós falamos muito sobre prosperidade, sobre cultura do sucesso, né? Hoje os coaches estão aí para te orientar como ser feliz, como ter uma vida bem-sucedida. E esse texto fala isso. Esse texto fala exatamente isso, né? Esse texto é um pai conversando com o filho, é o Deus Todo-Poderoso conversando com os seus servos, conosco, e dizendo como que você pode ser feliz. Qual é o caminho da felicidade? Como que alguém pode ser feliz? E ele vai dizer. E aí nós podemos dividir o verso 1 e o verso 2 em duas partes bem simples. Primeiro ele mostra o caminho da infelicidade. E ele vai admoestar dizendo, olha, você quer ser feliz? Tem 3 coisas que você não pode fazer e uma que você tem que fazer. Simples assim. Então o sermão é simplesmente, primeira parte, a felicidade, o caminho da felicidade. E aí o primeiro ponto, 3 coisas que eu e você não podemos fazer para ser feliz. Verso 2, segundo ponto, o que nós precisamos fazer para ser feliz? Vamos ao texto? Corra seus olhos aí pelo texto, com a sua Bíblia aberta. Dê uma olhadinha com bastante calma aí e você vai ver esse texto. Tente olhar isso que eu estou falando aí no texto. Olha para o texto agora e perceba o que o texto diz. Muito bem, bem-aventurado o homem que... E aí ele vai dizer 3 nãos. É impressionante nós pensarmos, irmãos, que quando Deus quer falar conosco, a primeira orientação de Deus é que Deus coloca limites. E ele fala 3 coisas que eu e você temos que fugir. 3 coisas que eu e você temos que romper. E a primeira delas, ele diz, bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios. Andar no conselho aqui significa ouvir para tomar decisão. Andar no conselho aqui significa atentar, dar ouvido. Então, bem-aventurado é a pessoa, feliz é a pessoa que não anda no conselho dos ímpios, que não cede às pressões desse mundo. Não anda não significa que você não toma decisões, você não toma passos, direções na sua vida, você não é orientado pelos conselhos dos ímpios. O que é um ímpio? A palavra ímpio é muito importante nós entendermos. Ímpio não é um maldoso, alguém que faz coisa errada, alguém que perverso, também pode ser. Mas a palavra ímpio significa que não tem piedade. E piedade significa vida com Deus. Então não é que você tem que ouvir um traficante, um terrível matador, um promíscuo, alguém que tem uma vida profana. Não. Se você ouvir alguém que não tem vida com Deus, se o seu conselheiro é alguém que não anda com Deus, que não tem comunhão com Deus, ele já é um ímpio. E aí nós podemos pensar um pouquinho, irmãos, como nós temos ouvido os ímpios. Por exemplo, você pega na área financeira, nós ouvimos mais os ímpios do que a Bíblia. Você pega na área amorosa, na área sentimental, os nossos adolescentes, os nossos jovens, eles ouvem mais os ímpios do que o povo que temente a Deus. Relacionamento, nós ouvimos mais os ímpios. Por isso que a Bíblia diz que uma pessoa que ouve o ímpio, ele não é feliz. Uma pessoa que toma decisões baseadas em conselho do ímpio, ele não pode ser feliz. Então, bem-aventurado primeiro aquele que não anda. Andar aqui significa tomar conselho. Quem que você ouve? Na hora de comprar, na hora de vender, na hora de casar, na hora de escolher uma profissão, fazer um passeio, fazer uma oferta, quem que você ouve? Qual é a pessoa que você ouve? E no caso aí, o texto está dizendo, bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios. Mas um segundo degrau da decadência, ele diz também, não se detém no caminho dos pecadores. Perceba que isso é algo gradativo. Perceba que esse é um caminho de apostasia, um caminho de infelicidade, e ele tem um segmento. Ninguém chega de repente e se torna alguém mundano. Ele dá passos. Primeiro ele ouve, segundo ele se detém. Deter-se aqui significa parar demoradamente para ouvir.
No primeiro ponto você só ouvia o ímpio, agora você para. Agora você se detém. Deter significa gastar tempo, parar demoradamente. Então agora bem-aventurada é a pessoa que não gasta tempo ou que não se prende no caminho dos pecadores. Não é mais só um conselho, agora já é uma proposta de vida. Caminho aqui agora já é uma maneira de ser, uma maneira de se divertir, uma maneira de comer, uma maneira de comprar, uma maneira de criar a família. Caminho aqui já significa uma proposta, por isso que Jesus disse, eu sou o caminho, contrapondo-se a todos os outros tipos de caminho que o mundo oferece. Então aqui a Bíblia está dizendo, feliz é a pessoa que não se detém, não gasta tempo. E aqui surge a segunda pergunta. Se no primeiro ponto a pergunta foi, quem você ouve? Quem que te dá conselho? Nesse segundo subponto agora aqui a pergunta é, no que você gasta seu tempo? Aonde que você se detém? Aonde que você gasta a maior parte do seu tempo? Em terceiro lugar, ele diz, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Veja bem que agora a escada da decadência está finalizando. Primeiro você ouve, depois você gasta mais tempo e agora você se assenta. Assentar-se aqui significa compactuar, fazer parte, unir-se-á, ser conivente, sentar junto, fazer parte. Agora você não só ouviu, você não gastou tempo, mas agora você se uniu a eles. Perceba que é algo sutil, é algo que vai nos envolvendo. Primeiro você ouve, você toma uma decisão baseada num conselho, depois você gasta tempo, você para, senta para ouvir, mas agora você, mais do que isso, você se assenta, você compactua. E a Bíblia está dizendo, bem-aventurado, feliz é o homem que não faz isso, que não se assenta. Então é que não anda, não se detém e não se assenta. E aqui nós já estamos falando, quando diz assentar-se, nós estamos falando da sua identidade. A sua identidade primeiro é como um cristão. As pessoas que te conhecem, quando falam de você, olha, fulano de tal, quem que é ele? Eu falo, ele é um cristão. Ah? Qual é a primeira coisa que vem, qual é a primeira característica sua? O grupo nos dá identidade. A gente vê hoje, nós temos um sistema, né? A moda hoje são os sistemas tribais, né? Tem a tribo da bike, tem a tribo da moto, tem a tribo do jeep, tem a tribo da caminhada, tem a tribo do skate, da droga, né? Da pescaria. Coisas boas, coisas ruins, não é questão de valor aqui. Mas quando você faz parte, você se identifica com. E a Bíblia está dizendo que feliz é a pessoa que não se assenta na roda de escarnecedores. Alguém que não tem nenhum compromisso mais, não é só um ímpio, não é só um pecador, agora são escarnecedores. Fazem parte de um sistema contra Deus. Então o salmista está dizendo, olha, você quer ser feliz? Há 3 coisas que você precisa evitar. Esses 3 degraus da decadência espiritual de um ser humano você precisa fugir. Você não pode andar, você não pode se deter, mas você também não pode se assentar. Isso é sutil, irmãos. Facilmente nós entramos nessa teia. Você vai andando e para, ouve. Daqui a pouco você não só ouve, como você começa a sentar e gastar tempo. E agora você já faz parte. Se nós parássemos aqui, irmãos, se nós parássemos aqui, apenas no versículo 1, nós teríamos a religião dos não pode. Nós teríamos a nossa fé cristã como apenas de regras. Não pode, não pode, não pode. Às vezes as pessoas olham para a gente e dizem, é verdade que na tua igreja não pode? É verdade que ser crente você não pode? Não pode? E se nós parássemos aqui? Agora perceba que o verso 2, nós entramos no segundo ponto, quando o salmista diz, antes. E essa conjunção adversativa aqui, ela funciona como uma dobradiça que separa o caminho da infelicidade do caminho da felicidade. Aqui nós temos uma conjunção adversativa que se opõe a quê? Então quando ele diz não, 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 ele diz, olha, antes, ao invés de fazer isso. E aqui vai aparecer uma palavra que não estava antes no texto, mas ela está embutida no texto. Aqui nós vamos ter uma expressão, antes o seu prazer.
E se nós estivéssemos conversando com o autor, nós diríamos assim, mas espera aí, o assunto aqui não é prazer, o assunto aqui é felicidade, o assunto aqui é não andar no caminho do ímpio, não se deter no caminho dos pecadores. Você mudou de assunto? Não. Não, porque nos outros nãos do verso 1, o prazer está embutido. Por que, irmãos, que aqui vai aparecer a expressão antes do seu prazer? E aqui eu quero parar um pouquinho e fazer uma pergunta para você. O que te dá mais prazer? Na sua vida, o que você faz que gera mais prazer na tua vida? Deixa eu te falar uma coisa. Eu e você, nós não vivemos sem prazer. Ninguém consegue viver sem prazer. Se você não tiver prazer em Deus, você vai buscar prazer em outra coisa. Uma pessoa que está enchendo a cara agora num bar, alguém que está numa casa de prostituição agora, numa atividade promíscua, alguém que está agora diante de uma droga, de uma cocaína, de um crack, ele está buscando prazer. No lugar errado, da forma errada, mas está buscando prazer. Prazer é a nossa maior busca. Nenhum ser humano vive sem prazer. O seu coração é enganoso. E se o nosso coração não estiver em Deus, se nós não buscarmos prazer em Deus, naturalmente, facilmente, às vezes você não vai nem perceber e você vai estar bebendo de outras águas buscando prazer. Por isso que o salmista vai dizer aqui que ao invés de fazer essas três coisas negativas, antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite. Irmãos, é fantástico você pensar nisso. E hoje, quando você consulta os melhores psicólogos, os melhores psiquiatras, quando você estuda um pouco do comportamento humano, você vai perceber que toda ação por trás tem um conceito. Todo comportamento ele é fruto de um valor. Por isso que a Bíblia vai dizer que se o nosso prazer estiver na palavra de Deus, isso vai afetar todo o nosso comportamento. Então aqui é uma questão de fonte. Não é que você tem que procurar fazer as coisas certas. Não é que você agora aqui tem que ser uma religião legalista, não posso isso, mas eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Ninguém suporta esse tipo de carga religiosa. Se o nosso prazer não estiver em Deus, irmãos, se a nossa fé não for uma fé prazerosa, se o culto não for um momento de prazer, se a vida devocional não for um momento de prazer, você não vai fazer. Ninguém sustenta, ninguém permanece num lugar que não dá prazer. Por isso que o salmista diz antes, ao contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, na palavra do Senhor. Irmãos, quando nós não temos prazer em Deus e na sua palavra, nós vamos buscar prazer em outros lugares. Pode ser no caminho dos ímpios, pode ser na roda dos escarnecedores, pode ser no caminho dos pecadores. Nós vamos gastar nosso tempo na internet, na pornografia. Nós vamos entrar por um caminho de tentar ganhar dinheiro como segurança para toda a nossa vida. Nós vamos buscar nos relacionamentos, no lazer. O nosso coração vai fugir e vai escapar. Nós não vamos conseguir ficar, irmãos, na palavra, se Deus não nos der a graça de termos prazer. Por isso que o salmista vai dizer, antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei ele medita dia e noite. Aquilo que você tem prazer, você pensa o tempo inteiro. Lembra quando você estava apaixonado pela sua esposa? Romanticamente apaixonado na sua adolescência, na sua juventude? E se você estivesse num cantinho parado, sonhando, suspirando, alguém ia dizer, está pensando nela, está meditando nela ou nele. Irmãos, assim somos nós. Se nós temos prazer, o tempo não vai ser o problema. É interessante como que nós passamos 2 horas num celular, nós ficamos 1h30 num filme, nós ficamos 3 horas numa série, nós ficamos 90 minutos num jogo, e o tempo passa e a gente não percebe, não incomoda, e um culto 1h30 nos incomoda tanto. Se nós estivéssemos agora aqui no culto, quantas pessoas já teriam levantado e beber água? É uma sede, uma inquietação. Por quê? Porque não tem prazer na palavra. E o nosso coração é enganoso, a gente acha que não tem tempo. Eu tinha 19 anos de idade, eu era
um jovem aqui de Maringá, comprometido com a minha igreja, trabalhando com os jovens, líder dos jovens, e Deus me chamou para o seminário, e eu fui para um seminário, e nesse seminário nós tínhamos, era um colégio interno, Seminário Betânia, lá em Autônia, e esse seminário ele tinha uma prática, um ensino excelente, uma das melhores coisas que aconteceu conosco, comigo, com a Vera e todos que estudaram nessa instituição. Nós tínhamos uma disciplina que era devocional. Então todos os dias, 6:30 da manhã, tocava um sinal, você tinha que levantar, você tinha que ir para a sua mesa e você tinha que fazer meia hora de devocional, só oração e leitura da palavra. Não podia ler livro, não podia fazer nada. Naquele tempo não tinha internet, não tinha celular, né? Não tinha nada disso. Nós estamos falando aí de 1982. E eu lembro que eu sempre disse que eu gostaria muito de ter comunhão com Deus, intimidade com Deus, mas eu não tinha tempo, eu trabalhava o dia todo, estudava à noite, final de semana liderava na igreja, pregava, cuidava dos jovens, eu não tinha tempo. Então eu tinha uma boa justificativa, eu dizia, olha, eu não tenho vida devocional porque eu não tenho tempo. E eu lembro que no primeiro dia, quando eu cheguei nesse seminário, e eu fiquei sabendo que eu ia precisar ter esse tempo devocional, eu disse, agora sim. Eu tenho uma mesa, eu tenho um quarto, eu tenho um local, uma cadeira, eu tenho uma mesinha ali, aí que eu vou ter, agora vai ser um maior prazer, isso eu vou tirar de letra. Como o nosso coração é enganoso. Eu me recordo que no primeiro dia, nós ficamos ali, e eu sentei naquela mesinha, e eu peguei a minha Bíblia, e eu li todos os versículos, e eu orei por tudo que eu podia orar. E eu olhei no relógio, tinha passado só 5 minutos. O que eu vou fazer agora esses próximos 25 minutos com Deus se eu não o conheço, se eu não tenho prazer? Irmãos, ali Deus mostrou meu coração que às vezes nós achamos que nós não fazemos isso, nós não gastamos tempo na palavra porque nós não temos tempo, não é verdade. Nós não lemos a Bíblia, nós não oramos, nós não temos uma vida devocional intensa porque nós não temos prazer. O nosso coração tem prazer em outras coisas, nós buscamos outras coisas. A nossa alegria e o nosso prazer estão em outras fontes. Aí nós gastamos tempo. Essa mensagem ela revela que o nosso coração não tem prazer em Deus. Não tem prazer na palavra, porque se tivesse prazer na palavra, a gente ia ouvir a palavra, a gente ia se deter na palavra e a gente ia se assentar na roda daqueles que creem nessa palavra. Você percebe isso? Você consegue perceber nas entrelinhas desse versículo o meu coração exposto, o seu coração exposto? E aí eu volto à pergunta, o que te dá mais prazer? O que você tem prazer? Qual atividade gera no seu coração mais prazer? E se você quiser entender, responder essa pergunta de uma forma muito honesta, você precisa vincular a isso a palavra tempo. Nós só gastamos tempo naquilo que temos prazer. E quando você diz assim, olha, eu não tenho tempo para isso, você está dizendo, eu não tenho prazer nisso. Eu e a Vera, nós praticamos cicloculturismo, nós pedalamos. E muita gente diz pra gente, eu gostaria tanto de pedalar, mas eu não tenho tempo. É como se ele dissesse assim, você é vagabundo, né? Você tem todo o tempo do mundo, você é folgado, você não tem nada que fazer, então você pode pedalar. Eu não pedalo porque eu não tenho tempo. Obviamente que nós não falamos isso para todo mundo, mas para quem a gente tem liberdade, a gente diria assim, olha, você não pedala porque você não tem prazer. Eu fico bobo de ver esses pescadores. É fácil a gente ver nos outros, né? Esses dias alguém estava dizendo, olha, eu vou para a barranca do rio e o barquinho me deixa na barranca do rio ali, 10 horas da noite, me pega no outro dia, 6, 7 horas da manhã, e eu passo a noite inteira sozinho ali, com umas coisas, pescando ali e tal, a noite inteira. Eu não vejo a noite passar. E eu fico imaginando aqui o que é passar uma noite inteira na beira de um rio pescando. O cara fica 3, 4 dias pescando, você fala, meu Deus do céu, mais fácil ir na Piraju e comprar peixe, né? Mas por que para ele gasta dinheiro, ele deixa a família, ele faz... Por quê? Porque ele tem prazer. Irmãos, nós precisamos ter prazer em Deus. Prazer na sua palavra. A chave de tudo é ter prazer. E aí ele vai fazer uma bifurcação de resultado fantástica, como ninguém. Isso aqui, esse salmo ele tem uma estrutura literária fantástica, esplêndida.
algo que enche os nossos olhos. E quando ele chega no verso 3, ele vai dizer o seguinte, ele vai fazer uma análise comparativa entre aquele que tem prazer na palavra do Senhor e aquele que tem prazer nas coisas desse mundo. E ele diz, esse que tem prazer na lei do Senhor, ele é como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, cujo devido tempo dá o seu fruto, cujas folhagens não murcham, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim. E aí ele descreve de uma forma catastrófica, triste, sem sentido os ímpios a partir do verso 4. Ele gasta o verso 4, versos 5 e o 6 para descrever o caminho daquele que não tem prazer na palavra do Senhor. Esse salmo está falando de prazer. Aquilo que te dá prazer, você vai ter o resultado. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Ele usa as duas figuras da botânica para nos ilustrar, para nos mostrar qual é o resultado. Obviamente que eu e você queremos ser a árvore plantada junto à corrente de águas que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto nós fizermos nós vamos ser bem-sucedidos. Claro que eu e você queremos isso. Por isso que ele vai dizer que para você ser essa pessoa feliz, você precisa ter Deus como a fonte da sua vida. E eu quero encerrar esse sermão contando uma ilustração muito prática que me ajudou muito a entender isso. Diz que num certo lugar, numa certa região rural, eles tinham muita dificuldade com água. Havia uma escassez muito grande, uma falta d'água terrível. Os animais morrendo de sede, as pessoas com dificuldade, as plantas. E um dos lavradores que morava ali, pesquisando, procurando, andando pelos matos, pelos lugares, ele descobriu uma fonte de água maravilhosa. E era num lugar de difícil acesso, era no alto, no pé de uma montanha, num lugar que não tinha acesso. E ele, um homem muito hábil, ele consegue juntar ali alguns canos e uns tonéis, pega a carruagem, pega a sua carroça, bota o seu filho pequenininho ali e leva junto, diz, meu filho, vamos me ajudar aqui. E ele leva aquele menino naquele lugar difícil e ele fala para o menino, sobe aqui, o menino vai subindo até chegar. Quando o menino vê aquela fonte de água, ele fica encantado, bebe daquela água maravilhosa, fala, pai, nós estamos ricos, pai. Achamos a fonte da vida. E o pai disse, é isso mesmo, meu filho, graças a Deus. Então vamos trazer essa água aqui para o Tonés, e ele pega aqueles canos, emenda aqueles canos, dá na mão do menino e diz, filho, vai até lá, na mina, na fonte, e coloca bem na fonte. E o menino colocou. E ele disse, e agora, pai? Ele falou, agora você espera. E daqui a pouco o menino começa a ouvir um barulho de água caindo lá nos tonéis. E o menino fica encantado. E o menino começa a vibrar. É um menino muito espontâneo. E quando ele vê aquela água enchendo aqueles tonéis, aquela alegria de ver aquele milagre, esse menino então que está aqui com aquele cano na fonte, ele começa a olhar para o resultado e ele começa a tirar da fonte. E naturalmente ele tira da fonte porque ele está olhando só os resultados. E quando ele começa a olhar os resultados e tira da fonte, para de cair água. Ele disse, pai, não deu certo, pai. Ah lá, não está tendo água. E o pai disse, meu filho, tira os olhos do resultado, coloca os olhos na fonte. Concentra na fonte que os resultados serão naturais. Vão acontecer naturalmente. Irmãos, o que esse salmo diz é o seguinte, você quer ser uma pessoa bem-sucedida? Enche o seu coração da palavra, enche a sua mente da palavra, medite na palavra, que naturalmente, de uma forma muito espontânea, você vai experimentar o milagre do verso 3. Você será como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo que você faz será bem-sucedido. Onde que está a sua maior fonte de prazer? Que o Senhor tenha misericórdia de nós e que o Senhor Deus nos dê, a mim e a você, um profundo desejo, uma profunda fome e sede dessa palavra. Mas acima de tudo, irmãos, que eu e você possamos encontrar prazer na palavra do Senhor. Quando você tem prazer, tudo é mais fácil. Tudo facilita, não tem dificuldade, não tem custo, não tem tempo, não tem longura, não tem distância, não tem nada. Quando não tem prazer, irmãos, tudo é difícil. O culto é longo, você chega atrasado, você quer sair mais cedo,
Não vai, a atividade da igreja é pesada, um almoço é caro, um livro é caro, tudo é caro, tudo é difícil. Olhemos para a fonte, que é a palavra da água viva, para que ela possa encher o nosso coração. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, quero colocar a minha vida e a vida de cada um dos meus irmãos que estão me ouvindo nessa hora. Que o Senhor produza, pela Tua graça e pela Tua misericórdia, um milagre no nosso coração. E que possamos ter prazer na Tua palavra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe, te dê uma grande semana. Parece que semana que vem nós já poderemos estar juntos, né, irmãos? Nós vamos poder ter o nosso culto aí juntos. Se cuidem e que Deus abençoe a todos. Amém.